Depois de 40 minutinhos de viagem, aproximadamente 40 quilômetros de Sorocaba até Itu, nós chegamos no Museu Republicano, que começou 2023 com duas exposições. Uma delas sobre a Revolução Constitucionalista de 1932. Mas o que a cidade de Itu tem a ver com esse movimento? Vou te responder num pequeno detalhe. Aproximadamente 300 jovens aqui dessa cidade se juntaram para enfrentar as tropas de Getúlio Vargas, que era presidente do Brasil, mas que não vinha agradando muito a população porque fechou o Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa e também as câmaras municipais. A outra exposição é sobre a independência do Brasil, que foi lá em 1822, ou seja, 200 anos deste marco histórico que o Museu Republicano de Itu faz questão de nos lembrar. Para entrar no museu, nós precisamos da máscara. A minha está aqui, vou colocar para a gente então poder viajar no tempo. Vem comigo. Logo na entrada já dá para ter certeza de que vamos visitar o passado. No mesmo espaço, as inúmeras comemorações de Itu na data da independência do Brasil ao longo desses 200 anos. Em selos, moedas com edições especiais e em registros de desfiles pelas ruas da cidade, principalmente nos aniversários de 100 e de 150 anos da independência em 1922 e em 1972, respectivamente. Para começar, ainda próximo à porta, imagens de azulejos que remetem ao tema da exposição. O primeiro diretor encomendou uma série de azulejos que contavam um pouco da participação política paulista no processo da proclamação da República. E nesse processo também aparece a história visual da cidade e do território, né, da região, e sua participação no processo de independência. Então, esses azulejos, enquanto o Museu Republicano fica fechado ao público, né, e se adequando às normas de segurança contra incêndio, nós trouxemos esses azulejos para dizer, então, como que aparece essa história da independência dentro das imagens do Museu Republicano. Também há imagens de um importante coral da cidade que sempre participa das comemorações. A exposição é interativa e nos permite escutar um trecho de um dos espetáculos do coral Vozes, mirando a câmera do celular para um QR Code. E um pedacinho aqui dessa exposição da Revolução Constitucionalista faz a gente perceber um detalhe na publicidade da época. Eles trabalhavam com uma intenção aí, né, Aline? Que intenção era essa? Sim, muito forte para que esses jovens se alistassem, então, e se participassem dessa Revolução de 32. Então, circulava-se muitos cartazes, hinos, propagandas. Aqui nessa exposição, por exemplo, a gente tem uma composição, né, que é o hino ao soldado, e no qual você pode ouvir, se você quiser. Tudo isso para incentivar mesmo a população a aderir à Revolução de 32. Bom, e ao contrário do que muita gente pensa, né, de só homens se envolverem em movimentos, em revolução, a gente também tem uma presença forte das mulheres nesse período e vocês fizeram questão de enaltecer isso nessa exposição, né? Sim, exatamente isso. Então, essas mulheres, elas atuaram em várias frentes. Veja, a gente tem aqui essas mulheres participando, né? Muitas delas costuravam os uniformes desses revolucionários, elas lavavam, elas cozinhavam, elas atuavam como enfermeiras, e também a gente tem a participação de uma mulher, Francisca das Chagas Oliveira, participando, então, efetivamente no batalhão. Agora a gente está chegando aqui no segundo andar do prédio, que faz parte do Museu Republicano de Itu. Lembra daqueles 300 jovens que foram ali combater as tropas de Getúlio Vargas? Olha aqui, ó. Tem o uniforme de um deles, do Deodoro de Moraes Lima, que serviu, inclusive, como capitão médico ligado à Cruz Vermelha. Logo aqui atrás, a gente tem mais pertences desses soldados jovens aqui de Itu. Inclusive, o capacete do Deodoro, que a gente viu ali agora o uniforme dele, e outros capacetes de outros voluntários. Logo aqui adiante, olha só, tem uma matraca. Ela simula o som de uma metralhadora
para quando acaba ali a munição, né, não ser entregue essa informação aos opositores, aos adversários. E aqui, nessa exposição, olha só o que a gente encontrou. Uma matraca para a gente também escutar o barulho, né? Vamos ver, então, se realmente dá para enganar e se imita o som de uma metralhadora. Olha só. E não podia ser diferente. As exposições, que devem ficar até abril por aqui, têm atraído muitos turistas. A Fabiola veio de Barueri, São Paulo, para visitar a cidade e fez questão de entrar no museu. Bem interessante, né? Foi uma boa surpresa, a gente não esperava encontrar isso. Eu adoro história, eu acho que é importante a gente chegar num lugar, conhecer um pouco da história, porque é a história que diz, né? De onde vieram os costumes, de onde veio a construção da cidade. Eu acho importantíssimo isso. Eu acho maravilhoso, né? Que eu adoro história, adoro saber sobre como que foi antigamente, adoro esse lado histórico, né? E a descendência de toda a cidade. É muito legal saber. Toda cidade tem um local assim preservando esse patrimônio que constantemente, não é que uma hora que der, nós precisamos revisitar para entender a nossa origem, de onde nós somos provenientes, da coragem. Itu, coragem pela liberdade, e em duas oportunidades agudas da história da pátria.